Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos filhos na fé, que quem vos fala é o Padre Adriano Bolognani. Estamos chegando com o nosso programa Verdade e Vida, programa de evangelização que leva a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo mediante a igreja até a sua casa, até o seu coração. Hoje, domingo, 4 de julho, 14º domingo do tempo comum, e hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, essas duas colunas da Igreja de Cristo, dois apóstolos que pela fé, pela esperança, derramaram sangue em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, aquele que Jesus disse: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e São Paulo, que foi chamado no caminho de Damasco e evangelizou e criou novas comunidades, igrejas, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, que eles possam interceder por nós e que tenhamos com a igreja a coragem, a audácia, a fé de São Pedro e de São Paulo. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, o capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 19. Ele te dará força. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos filhos na fé, celebrando a solenidade de São Pedro e de São Paulo, essas duas colunas da Igreja de Jesus Cristo, nós somos chamados a celebrar a Igreja de Cristo nesta terra, a única que Jesus Cristo deixou. Porque a verdade é uma só. Então, para falarmos de Cristo, de salvação, nós precisamos falar com a Igreja e da Igreja que Cristo deixou nesta terra, sobre o primado de São Pedro. Hoje o Pedro no meio de nós é o Papa Francisco. Na autoridade da Igreja, liga e desliga, a autoridade essa que vem da glória do reino dos céus. Agora, o evangelho que nós proclamamos, Jesus estava na região de Cesareia de Filipe, ou seja, uma região de pagãos. E isso é interessante. Jesus estava numa região de pagãos, homens que adoravam deuses estranhos, estátua de madeiras, bezerros de ouro. Nessa região, Jesus por primeiro pergunta aos apóstolos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que vocês estão ouvindo a meu respeito? O que esse povo está falando a meu respeito? Bom, alguns disseram: Senhor, estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias, outros que o Senhor é Jeremias, ou algum dos profetas. Filhos, é preciso ouvir a verdade. O ouvir dizer não é a verdade.
Por isso que na Bíblia, todos aqueles que ouviram falar de Jesus Cristo e queriam conversão, e queriam cura, libertação, eles iam até Cristo. Primeiro, eles ouviam. É Jesus, é o Senhor, é o Cristo, é o Messias, eu vou até Ele. Então, ouvir dizer não é conhecer, pois Jesus questiona, porque se falava muito a respeito de Cristo. Não, é um dos profetas, porque muitos pensavam que Elias iria voltar, que João Batista poderia voltar, porque eram homens de Deus. Muitos pensavam que Jeremias poderia voltar no dia do julgamento. Então quem sabe é Jeremias, quem sabe é João Batista, quem sabe é Elias, ou algum dos profetas. Quem sabe nós estamos no final dos tempos. Mas Jesus disse: vocês estão ouvindo isso tudo, mas e vós? Vocês que caminham comigo, vocês que foram chamados e escolhidos, o que vocês dizem? Aí São Pedro professa a fé: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro disse a Cristo a verdade: tu és o Salvador, tu és o nosso Redentor. Jesus vai dizer a Pedro: Pedro, o que você está falando é Deus falando ao seu coração. Não foi um homem que te revelou isso, filho, foi o próprio Deus. E aí Jesus diz: tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e nem o poder dos infernos vai abalar esta igreja. E São Paulo, chamado no caminho de Damasco, foi evangelizar. Derramou sangue também, Pedro crucificado de cabeça para baixo, e São Paulo teve a cabeça decepada em Roma. São Paulo dizia: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. São Paulo dizia: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora estou preparado para receber a coroa imperecível da vitória que o Senhor, o justo juiz, tem para aqueles que perseveram na fé, na esperança. Esses dois apóstolos nos ajudam, são exemplos de fé e de perseverança. Esses dois apóstolos pertencem a essa igreja no qual eu participo, no qual eu sou membro, da qual você participa, você é membro, e que, como eles, nós precisamos amar e adorar Jesus Cristo. Ouvir falar de Deus, ouvir falar da igreja, ouvir falar de Jesus Cristo é uma coisa. Buscar conhecer e ter experiência com Ele mediante a igreja é outra coisa muito diferente. Então que possamos buscar o Senhor e, como Pedro, professar: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Nós cremos, adoramos e professamos esta fé. Fé que Pedro e Paulo defenderam, fé que por ela São Pedro e São Paulo derramaram sangue. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não tenha medo, você também faz parte desta comunhão. Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno defendei-me, na hora da morte chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos os louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós,
que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Nossa Senhora da Piedade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Igreja, viva intensamente o que